Eu sou o Tarcísio Mendes e no tema de hoje nós vamos falar de alguns segredinhos que você precisa saber para obter a sua próxima promoção. Então, se você tem interesse, vem comigo. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma live aqui do nosso programa Carreira Memorável. Aqui a gente discute conteúdo de valor para fazer você progredir na carreira, para você conseguir ser promovido, para fazer você ganhar mais. Hoje em dia, mais do que nunca, o empregador, o chefe, o cara dono da empresa, olha para o seu negócio como uma extensão de si mesmo. Algo que ele deseja que prospere e que cresça de maneira saudável. E todos já percebemos que o mundo mudou radicalmente, certo? Então, hoje, mais do que nunca, o empregador está observando o seu funcionário mais de perto e percebendo se os comportamentos desse funcionário estão alinhados com a sua expectativa para o negócio, se estão alinhados com ele. Não é mais tão primordial a gente ter o melhor técnico, né? A parte técnica, mas ter na empresa alguém alinhado com os valores que a gente tem, com os valores da nossa empresa. Porque se a gente pensar um pouco, se a gente tiver um funcionário, imagina o seguinte, a gente tem um funcionário que tem os seus valores, que tem as suas atitudes alinhadas com os nossos, com o da nossa companhia, né? Nós somos os donos da companhia. Só que esse cara que está alinhado com a gente, ele não sabe operar um programa de computador qualquer. É muito mais fácil ensinar isso para ele, a parte técnica. Agora, se você tem um cara que é muito bom naquele programa de computador, é um técnico de mão cheia, mas o comportamento dele não condiz com aquilo que a gente espera, que não está alinhado com os valores da empresa, que não está alinhado com os nossos valores enquanto empresários, donos da companhia, ensinar esses valores é muito mais difícil. E quando você promove alguém, você está trazendo essa pessoa mais perto de você, né? Considerando ainda o nosso exemplo de sermos os empresários, sermos os empregadores. Você está promovendo, você está trazendo uma pessoa para perto de você. E quem você quer ter perto de você? Quem compartilha dos valores que você tem. É natural. Então é comum a gente ser contratado pelas habilidades técnicas, mas ser promovido pelas habilidades comportamentais, ou como o mercado costuma chamar, pelas soft skills. E uma das soft skills mais valorizadas é a capacidade de comunicação. Comunicação é a base de tudo, principalmente a habilidade de falar em público. Se você pensar um minutinho, basicamente tudo que você aprendeu até hoje foi devido às habilidades de comunicação de alguém. Nossos pais, nossos professores, nossos amigos. É sempre alguém falando, é sempre alguém se comunicando conosco de alguma maneira. Percebe? O indivíduo que consegue se comunicar bem, que consegue conduzir uma reunião, uma apresentação com assertividade, com confiança, com autoridade, é frequentemente convidado para mais oportunidades, dentro e fora da companhia. Porque ele transmite uma coisa importantíssima, ele transmite segurança. As pessoas se conectam, elas se sentem bem na presença de alguém seguro e autoconfiante. E, portanto, cada vez mais elas pensam de um jeito de trazer essa pessoa para estar presente junto delas. Quem domina a comunicação consegue mediar conflitos, por exemplo, porque sabe como escutar. E veja, eu não disse ouvir, né? Porque ouvir é mecânico. Pronto, você já ouviu. O estímulo percorreu o caminho do seu aparelho auditivo, bateu no cérebro, o cérebro já identificou e você já sabe que som é aquele. Eu não preciso nem mostrar a fonte do ruído. Pronto, você já sabe que eu estalei os dedos. Mas escutar é uma habilidade diferente. Escutar envolve atenção, envolve se colocar numa posição de respeito para com o outro. Escutar é realmente um ato de amor. Então, quem domina a comunicação consegue ouvir e ler nas entrelinhas qualquer situação que apareça. E quem consegue perceber com clareza o que está acontecendo, consegue propor melhores soluções. E isso, hoje em dia, minha cara, meu caro, tem um valor imensurável. O que era primordial, vamos dizer assim, essencial, necessário para se obter um bom emprego e se manter empregado, eram habilidades técnicas, isso ninguém discute. Era conhecer uma profissão com alguma habilidade, né? Conhecer alguma coisa daquela profissão e botar ali um diploma pendurado na parede. Um médico, um advogado, já falei isso aqui em outras lives, ele não precisava se preocupar com outras habilidades. Ele vivia do diploma até morrer. Aquele documento representava uma passagem
para uma vida de trabalho tranquila e bem remunerado também. Mas isso deixou de ser verdade. E apesar de ser necessário conhecer uma profissão, que você tem que ali estudar, se especializar, conhecer o que você faz nas suas atividades, as habilidades puramente técnicas estão cada vez menos ligadas a promoções. Promoções e prêmios, aumentos, o que quer que seja dentro das empresas, das corporações. O que mais se procura hoje é justamente aquela pessoa capaz de desempenhar funções que não são técnicas, tão bem quanto as técnicas. E é aí que entram as capacidades de comunicação. E a capacidade de comunicação faz uma tremenda diferença. Uma diferença absurda, você não tem noção. Então, aprender habilidades adicionais, desenvolver esses comportamentos positivos, comportamentos de auxílio, é a chave para você nunca mais se preocupar com o seu emprego. Porque você será alguém requisitado, entende? Aquela pessoa que vale a pena manter por perto, não apenas pelo conhecimento técnico, mas também porque ela tem uma presença agradável, porque ela tem empatia. É alguém que você consegue confiar, sabe? E delegar as atividades, até aquelas atividades mais sensíveis, sem medo. Não sei se você já trabalhou com pessoas, ou trabalhou perto de pessoas que são muito boas tecnicamente, mas que só sabem reclamar. Aquela pessoa rabugenta, que nunca está contente e que mantém aquela aura de que tudo é difícil, sabe? Tudo é complicado. É muito ruim trabalhar perto de gente assim. Parece que o nosso próprio trabalho não rende. Não é isso? Já teve essa experiência? E quando é o contrário? Quando é o contrário, aquela pessoa que só de você chegar perto você já se sente com o astral melhor, a gente acaba se contagiando com aquela boa energia e a gente também se sente melhor. E naturalmente, se você está melhor, você é mais produtivo. A hora passa, você nem vê, você está trabalhando contente, feliz. Agora, responda sinceramente, quem que você escolheria para ficar do seu lado 8 horas por dia? Resposta fácil, né? Então, aprender esse tipo de coisa vai te deixar muito mais próximo de uma promoção e com certeza vai jogar você lá para o final da fila quando o assunto for uma demissão. Porque você tem outras habilidades que a companhia, que a empresa valoriza, que seu chefe valoriza. Tudo que você aprendeu até agora, tecnicamente, né, tudo que você aprendeu, te trouxe até esse momento. Ou seja, garantiu você entrar no emprego, garantiu você manter o emprego até agora. Mas não é isso que vai te levar para o próximo nível. Durante o período que eu trabalhei no mundo corporativo, e olha que eu trabalhei mais de 20 anos, eu presenciei um monte de casos de pessoas que eram remanejadas de departamentos ao invés de serem simplesmente dispensadas, de serem demitidas. Porque eram pessoas boas demais para se perder, sabe? E não eram assim os melhores técnicos, os contabilistas mais brilhantes, não. Eram pessoas que tinham valores alinhados com a companhia e que poderiam prestar o mesmo nível de serviço, o mesmo nível de confiança em outro departamento. Por que você vai dispensar alguém assim? No outro posto, no outro departamento, elas poderiam ser ensinadas a trabalhar a parte técnica. É muito mais fácil ensinar uma parte técnica do que um comportamento, a gente já falou disso. E eu também vi pessoas que eram demitidas na primeira oportunidade, porque não tinham as habilidades e comportamentos que a companhia precisava. Teve até um caso, e me lembrei de um caso de um chefe meu, que ele foi contratado porque ele tinha, na época ele tinha muita experiência, tinha muito conhecimento técnico, porque ele tinha trabalhado em várias companhias e tal. Então achou-se por bem trazê-lo, porque ele deveria fazer um bom trabalho e tal. Mas aconteceu dele ficar conosco por 2 anos, se não me engano. Acho que foi 2 anos. E ele era responsável por uma área sensível, muito sensível dentro da empresa, que eu acabei assumindo depois. Ele acabou sendo demitido exatamente por causa de um episódio onde ficou claro que ele tinha lá um determinado comportamento que a empresa não defendia. Então ele foi demitido não pelo gap, não pela falta de um conhecimento, mas por falta de um comportamento. Ou por apresentar um comportamento que não estava alinhado, na verdade. Né? E aí você deve estar perguntando assim, tá, ok, Tarcísio, mas que comportamentos são esses que eu tenho que aprender? Que habilidades são essas que eu preciso ter para me tornar imune à demissão? São habilidades não técnicas. E pode ser que muitas delas você já tenha aí dentro de você, sabia? Vou te dar um exemplo. Vou te dar alguns exemplos. Comunicação, essa é essencial. É a base de todo o contato com todas as outras pessoas. E é muito valorizada. Você tem que aprender isso.
Outra, muito valorizada, capacidade de resolução de problemas, pensamento crítico, trabalho em equipe, gestão do tempo, atitude positiva, autoconfiança, são várias. E todas elas são muito valorizadas dentro da companhia. Porque, por exemplo, vamos imaginar, se você é uma pessoa que tem habilidades de comunicação desenvolvidas, que você treinou isso, mesmo que você não seja o funcionário mais indicado para desempenhar uma determinada tarefa, talvez você seja sim escolhido para reportar aquela tarefa, para fazer uma apresentação sobre um projeto, mesmo que você não seja o líder. Você poderá ser convocado, por exemplo, para ajudar o seu time, seu chefe, a escrever o material que vai ser apresentado por diretoria, mesmo que você não esteja participando diretamente do projeto, né, ativamente naquele projeto. Só que por causa dessa sua habilidade de comunicação, você é chamado para fazer. Outra coisa, se você tem, por exemplo, atitude positiva, seus gestores vão saber que você não é o tipo de pessoa que desmorona frente a um problema e que eles vão poder contar com a sua calma de espírito para enfrentar situações adversas, para acalmar também as outras pessoas, ou pelo menos para não botar mais fogo, mais lenha na fogueira, né? Enfim, você precisa escolher dessas habilidades, de repente quais que já estão aí dentro de você e que você gostaria de evoluir ainda mais. E aqui você precisa realmente parar e se perguntar, como eu sou? Como são as minhas atitudes frente às situações que acontecem na vida? Você precisa de autoconhecimento para entender o que você já tem e aprender o que você não tem. De tudo isso, percebe que tanto os gestores quanto a companhia em si, ela não quer mais simplesmente a pessoa que faça ali o seu trabalho das 9 às 18, aquele trabalho técnico para aquilo que ela é paga, mas sim alguém que possa colaborar com o andamento do trabalho de forma geral, no departamento, no seu time de trabalho, na empresa. A sua autoconfiança, você é uma pessoa autoconfiante, a sua autoconfiança pode ser inspiradora para todos que trabalham com você. Vai ajudar o time inteiro a ser autoconfiante também. Entende a dimensão? Se você gere bem o seu tempo, né? E você se dispõe a ajudar os outros a fazer a mesma coisa, adivinha para onde vai o desempenho do time inteiro. Um gestor que estiver antenado, ele quer isso para o time dele. Pessoas que inspirem outras, que disseminem aquelas habilidades, porque tudo vai fluir melhor. Os resultados serão melhores e, mais importante, serão mais saudáveis. Será um time que será mais fácil de comandar, serão pessoas mais felizes com o trabalho em si e com a convivência com os colegas, enfim, tudo melhora. Lembra, pegar uma maçã estragada, uma maçã podre, colocá-la na cesta junto com outras pode causar problemas a médio e longo prazo. Por isso, mais do que nunca, os gestores estão observando de perto os seus funcionários. Se você tem uma equipe, por exemplo, imagina que você tenha uma equipe interessada, comunicativa, com boa performance, você não vai querer alguém que só fica reclamando, que não colabora. Você não vai querer alguém assim ali dentro. Você vai procurar tirar essa influência dos outros o mais rápido que você puder. Então tá bom, entendi. Tarcísio, já sei que as habilidades e os comportamentos são muito importantes para eu conseguir a minha próxima promoção. Então, o que eu devo fazer? Bom, aqui vão alguns comportamentos, uns segredinhos que você precisa aprender ou desenvolver, né, se você já tiver talvez aquilo dentro de você, para estar sempre ali na mira do seu chefe quando ele pensar numa promoção. Muito bem, primeiro de tudo, você precisa ser assertivo na sua comunicação. Comunicação é base, você precisa treinar isso. Quando você for dizer algo, diga exatamente aquilo que você quer dizer. E de maneira clara, para que não haja dúvidas sobre aquilo que você disse. E procure usar algumas palavrinhas mágicas. Por exemplo, procure falar sempre no positivo. Em vez de dizer assim, não tenha medo, diga, seja corajoso. Ao invés de falar, não faça isso, faça aquilo. Troque o mas por e. O mas carrega negação, né, enquanto o e conecta. Por exemplo, na frase, vou te ajudar, mas preciso que faça algo por mim. Olha só agora. Vou te ajudar e preciso que faça algo por mim. Percebeu a diferença? Outra, que essa é complicada. As palavras tentar e talvez elas pressupõem incerteza, né? Falta de comando da sua parte. Vou tentar fazer. Vou tentar entregar até quinta-feira.
Talvez chegue a tempo para a reunião. Então não faça isso. Você tem que substituir por afirmações. Chegarei a tempo. Ou não chegarei a tempo. Farei e entregarei na quinta. E se quinta não for uma data viável, farei e entregarei na data que você acredita que seja viável. Mas você tem que ter certeza que você vai cumprir aquela afirmação. Entendeu? Você não pode tentar, né? Não tem tentativa. Você precisa fazer. Número 2. Seja confiável. Usando da dica anterior, diga e faça. Né? Acostume-se a entregar tudo que você promete do jeito que você promete. Veja, é importante que o seu líder, que o seu gestor, é importante que ele saiba que o que você diz, você que vai fazer, que você faz. Ele precisa ter tranquilidade de deixar uma tarefa com você e saber que você vai realizar. Ou se der algum quiprocó, que você vai avisar assim que aconteceu o problema. Aliás, parênteses aqui para conhecimento inútil. Eu não sabia, mas quiprocó é uma expressão em latim que quer dizer tomar uma coisa por outra. Interessante, né? É inútil também, eu sei, mas para mim, em bom português, quiprocó quer dizer confusão, dor de cabeça à vista. E a gente sabe que shit happens, né? Shit happens. E ninguém quer que seja tudo resolvido milagrosamente, mas a gente quer ser avisado se não der para entregar, entende? Porque provavelmente a pessoa que te pediu para fazer alguma coisa já se comprometeu num outro nível com outra pessoa, com outra meta que depende em parte daquela sua tarefa. Então, deixar o chefe sem apresentar o DRE porque você não fez a sua parte no relatório, isso pega muito mal. As pessoas elas precisam sentir que elas podem entregar as coisas para você e esquecer daquilo. Elas vão tomar aquilo como feito. Ninguém promove uma pessoa em quem não confia. Isso é muito importante. Você precisa ser confiável. As pessoas têm que olhar para você, de modo geral, têm que olhar para você e falar assim: não, dá ali para aquela pessoa que ela vai fazer. Olha, já passei várias coisas ali, ela conseguiu fazer, ela conseguiu entregar. Essa pessoa, ela é ponta firme. Entende? Não sei se você já ouviu essa expressão, se ela é comum para você. O cara é ponta firme, a pessoa, né? Aquele rapaz, aquela moça, ele é ponta firme, ou seja, você pode confiar. Entregue a ele que ele vai resolver. Ele é a pessoa mais indicada, entende? Só não confunda isso com ser um excelente executor apenas. Porque o cara que executa, simplesmente executa as tarefas, é aquele cara que processa, ele fica ali paradinho. Chegou uma tarefa, ele faz, entrega. Faz, entrega. Não, isso não traz promoção para você. O que traz promoção para você é ser confiável. Quando alguém entrega para você uma tarefa, quando alguém passa uma meta, quando alguém te dá uma missão, que você abrace aquilo realmente e entregue na data e do jeito que você prometer. Outra coisa importantíssima, seja positivo. Pode parecer uma bobagem isso, mas aprenda a ver o lado positivo de tudo que acontece. Não é para você ser um bobalhão que não enxerga os problemas, que não reage aos problemas. É você procurar entender que tudo que acontece tem um motivo e que dá para extrair algo bom, nem que seja um ensinamento, de tudo que acontece. E uma forma boa, tem muita gente que não consegue ser positivo. Né? Ah, mas é impossível. Com o preço da gasolina, com as coisas do jeito que estão, como é que eu vou ser positivo? Então, para essas pessoas, se você for uma dessas pessoas que tem dificuldade em enxergar o lado positivo, tem uma coisa que é muito interessante, que é sensacional para quem quer realmente aprender a ser positivo. Porque você pode treinar, tudo é possível de ser treinado. E para você exercitar essa sua positividade, uma coisa que ajuda muito é você exercitar a gratidão. A gratidão é o seu superpoder, acredite em mim. E quando você exercita a gratidão, você muda a sua maneira de ver o mundo, de ver as pessoas, de ver tudo que acontece. Não é sobre dizer obrigado, Senhor, quando você dá aquela topada com o dedinho no canto do armário. Não é isso. Mas é entender que sempre há mais por agradecer do que por reclamar.
E que as coisas que acontecem conosco não são intrinsecamente boas ou ruins. Elas se tornam aquilo que a gente faz delas. Aquilo que a gente pensa delas. Elas se tornam aquilo que a gente as torna, né? Se você, por exemplo, bate o carro e você olhar só para o prejuízo, para a dor de cabeça, isso vai te trazer problemas maiores do que já existem. Mas você pode reconhecer, por exemplo, que de repente ninguém se machucou e ser grato por isso, percebe? Quando a gente reconhece as coisas boas, as pequenas coisas boas que acontecem todo dia conosco, e a gente é grato por aquilo, isso é uma forma muito bonita de transformar a nossa realidade em algo certamente muito mais positivo. Pense nisso. Número 4, foque na solução do problema. Olhar para o problema é muito simples, qualquer um faz isso. Mas olhar para a solução requer mais esforço. A gente não é necessariamente treinado para isso, né? Mas como a gente ouvia a frase assim, não, isso não é culpa minha. Ah, não sei. Do que a gente ouvir. Tá bom, ok. Como é que a gente vai resolver a parada? Acostume-se a procurar pela solução. Você vai se tornar automaticamente diferente da grande maioria, que só olha para o problema. Aconteceu alguma coisa? Ok, vamos ver como solucionar o caso. Às vezes pode ser algo complexo e que você precisa estancar o problema antes mesmo de olhar para o responsável ou para uma solução mais definitiva. Eu lembro que quando eu estava na posição de gestor de um time de missão crítica, e a primeira coisa que acontecia, a primeira coisa que a gente fazia quando acontecia algum caso, algum incidente, era contornar o problema, era estancar. Depois a gente pensava na solução definitiva, depois a gente pensava nos responsáveis. O foco precisa ser na solução e não no problema. Ok? Número 5. Seja resiliente. Essa palavra é uma palavra de ordem. Se você quer ser promovido, se você quer ter destaque, se você quer se tornar um líder, quer ser uma pessoa realmente, uma figura importante em qualquer companhia que você trabalhe, em qualquer empresa, é você ter resiliência. Lembra, resiliência é a capacidade de se recobrar facilmente de algum percalço sofrido, de se adaptar muito rapidamente, né? A frase que o Charles Darwin disse, né, nunca fez tanto sentido, né? Não é o mais forte que sobrevive nem o mais inteligente, mas aquele que se adapta melhor às mudanças. Porque a gente sabe que vai dar merda na nossa vida. A questão é, você vai ficar ali remoendo aquilo que aconteceu, ai meu Deus, por que tudo comigo? Ou você vai seguir em frente? Teve problema? Sim. Foi desafiador? Ok. Foi complicado? Beleza. Mas agora o foco é na solução e voltar a ser quem era. Sabe? Voltar ao seu estado original. Essa habilidade é fundamental para qualquer pessoa no mundo corporativo. Eu diria que essa é uma das habilidades mais importantes que qualquer pessoa que queira uma promoção precisa ter. Porque a gente sabe que não existe um mar de rosas. A gente sabe que vai acontecer problemas. Que vão acontecer problemas. Que vai acontecer um monte de coisa. Porque essa é a vida. Se você não consegue, ao sofrer um amassado, né? Vem uma situação qualquer, um estresse qualquer, e aquilo te impacta, se você não for capaz de voltar à situação normal, voltar à sua forma original, você vai sofrer muito com isso. E quem tem essa capacidade de realmente sofreu ali o estresse, sofreu a pressão, sofreu o acontecimento qualquer, tá, foca no resultado, foca na solução do problema, pá, volta a ser quem era. Se você não tem essa capacidade, você vai sofrer muito, porque o ambiente corporativo, o ambiente é muito estressante. A gente sabe disso. Existem muitos desafios. Em qualquer corporação, em qualquer empresa. Ser funcionário tem muitos desafios. Você vai ter muita coisa para fazer. Talvez você tenha chefes que peçam muitas coisas para você. Talvez você não entenda muito bem como é que funciona aquele ambiente ainda, né? Não entenda muito bem como é que funciona aquele ambiente e sofra ali um estresse muito forte. Se você não tiver resiliência, você não suporta. Seja empreendedor da sua carreira. Vou te contar uma novidade. Presta atenção. A sua carreira é sua carreira. Só depende de você. Não espere que venha alguém te dar aquele treinamento que você tanto quer. Invista em você. Invista na sua carreira. Não espere alguém demandar que você evolua. Vá atrás de tudo que você precisa para evoluir, para trazer evolução para o seu trabalho, para o seu comportamento, para o seu time, para a sua empresa, para a sua vida de modo geral.
Se você passou um grande período sem aprender nada novo, tem alguma coisa ali que não está muito bem. Não deixe a sua carreira ficar estagnada, porque você, de repente, está ali esperando o calendário de treinamentos do RH da empresa. Não, você tem que pensar com a cabeça de empreendedor, não importando onde você estiver trabalhando, porque a carreira é sua. Então, empreender não é só abrir um negócio, abrir uma padaria ali, um cachorro-quente, não é isso. Você precisa empreender com a sua carreira, com o trabalho que você já faz hoje. Você tem que ser um vetor de transformação, de inovação, em tudo aquilo que você puser a mão, em tudo aquilo que você fizer. Se o chefe te deu uma meta, estude aquela meta. Como você pode fazer para entregar mais do que ele pediu? Como você pode melhorar até aquela meta que ele te pediu? Entende? Estabeleça, assim, para você as suas próprias metas dentro do trabalho. Tem a meta que o trabalho te deu, tem as suas também. Pense e haja como o seu próximo nível de carreira, como aquele cargo que você almeja. Porque assim você vai ser antes de ter, e isso é muito poderoso. Quem você acha que seu chefe vai priorizar quando for pensar na próxima promoção? Aquele cara que está ali esperando a promoção para começar a atuar no cargo? Ou você, que já faz aquele trabalho, que já tem aquele comportamento? É claro que é você, porque vai ser na cabeça do seu chefe, vai ser só uma questão burocrática e trocar lá o seu cargo e a remuneração. Porque na verdade por dentro você já é aquilo, você já faz aquilo. Entende? Muito bem, pessoal. Nesse vídeo, então, a gente viu 6 comportamentos de quem vai ser promovido muito em breve. Estude, procure colocar em prática, porque é batata. A próxima promoção disponível será sua. E lembra, hein? Promoção tem em todo lugar. Se não na empresa atual, Tarcísio já passou o calendário, não tem mais nenhum cargo vago. Então que seja na próxima empresa, porque a sua carreira é sua carreira. Tome conta dela direitinho, ok? Então é isso, pessoal. Espero de verdade que vocês tenham curtido. Se esse conteúdo fez sentido para você, larga o dedo no like aí, compartilha com quem você acredita que vai usar isso para o bem. Se inscreve no canal, por que não? Caso você ainda não seja inscrito, né? O nosso objetivo aqui é te ajudar a progredir na carreira e obter promoções, mesmo que você ainda não acredite que é capaz. Eu fico por aqui. Muito obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua companhia. Um grande abraço e tchau!